Um estrondo ensurdecedor. Prédios destruídos. Cavalos e carroças arremessados. Pessoas correm pela própria vida enquanto uma onda gigante a 50 km/h destrói tudo ao redor. Só que essa onda não era de água. Era de um melaço pegajoso e muito mais perigoso. Vamos conferir mais uma curiosidade compartilhada pelo mestre dos gatos. O ano era 1919, quando a cidade de Boston, nos Estados Unidos, viveu um dos desastres mais improváveis da história. Episódio que ficou conhecido como a Grande Inundação de Melaço de Boston. Para entender melhor esse evento, precisamos voltar no tempo e conhecer a cidade onde tudo ocorreu. Naquela época, Boston era considerado um centro industrial e comercial, vivendo uma época de grande transformação, com o crescimento rápido e surgimento acelerado de novas indústrias. Para o abastecimento de fábricas e mercados, enormes quantidades de matérias-primas e produtos eram armazenados por toda a cidade. Um desses produtos era o melaço. Nos dias de hoje, quando pensamos em melaço, talvez imaginemos apenas um ingrediente usado em receitas ou doces. Mas, no início do século XX, ele era uma matéria-prima industrial valiosíssima, pois podia ser destilado em álcool etílico, que tinha dois destinos muito diferentes. O primeiro era a fabricação de bebidas alcoólicas, num momento em que os Estados Unidos caminhavam para a lei seca, prestes a entrar em vigor em 1920. Ou seja, havia uma corrida para produzir e estocar álcool antes que isso se tornasse ilegal. O segundo destino, e o mais estratégico, era a produção de munições. O álcool era ingrediente essencial na fabricação de dinamite e outros explosivos usados na Primeira Guerra Mundial, que só havia terminado poucos meses antes, em novembro de 1918. Por essa razão, diversas empresas realizavam o armazenamento de melaço em tanques próximos às suas fábricas. Uma dessas empresas era a Purity Distilling Company, que em 1915, pressionada pelas demandas da guerra, ergueu um enorme tanque às pressas, no meio do bairro portuário de North End, uma área densamente povoada e próxima a casas, ruas e linhas de transporte. O reservatório tinha aproximadamente 15 metros de altura e mais de 27 metros de diâmetro, sendo capaz de armazenar cerca de 8,7 milhões de litros de melaço. O tanque foi projetado e construído em tempo recorde, sem o acompanhamento adequado de um engenheiro qualificado. Quem supervisionou boa parte da obra foi um executivo da companhia que não tinha formação técnica em engenharia. E, para piorar, o aço usado na construção era mais fino do que o necessário para suportar a pressão de milhões de litros de líquido. Depois de pronto, o tanque também nunca passou por um teste de segurança adequado, a empresa simplesmente encheu o tanque com melaço e o colocou em operação. O reservatório parecia apenas mais uma estrutura industrial na cidade, fazendo parte da paisagem cotidiana. Mas o resultado de tanta negligência apareceu quase imediatamente. Moradores da vizinhança começaram a notar que o tanque rangia e até vazava melaço pelas juntas do metal. Crianças da região, inclusive, chegavam a raspar as gotas de melaço que escorriam pela lateral do tanque para comer, sem imaginar o que aquilo significava. A empresa, ao invés de investigar o problema, resolveu de um jeito simples: pintou o tanque de marrom. Assim, os vazamentos ficavam camuflados e ninguém prestava mais atenção neles. Logo, aquele enorme tanque, cheio de milhões de litros de melaço, se tornaria o ponto de partida para uma das tragédias mais estranhas da história dos Estados Unidos. Na manhã de 15 de janeiro de 1919, a cidade de Boston parecia viver mais um dia comum. Pessoas caminhavam pelas ruas e trabalhadores seguiam suas rotinas. Por volta do meio-dia, moradores relataram ouvir um som parecido com tiros de metralhadora. Eram os rebites de metal do tanque estourando, um atrás do outro, sob a pressão interna. Segundos depois, o tanque simplesmente se rompeu. Uma parede de melaço, estimada em cerca de 8 metros de altura, explodiu para fora com uma força tão grande que arremessou pedaços do próprio tanque de aço a dezenas de metros de distância. A onda avançou pelas ruas a uma velocidade estimada em mais de 50 km/h, mais rápido do que uma pessoa consegue correr. O melaço destruiu prédios inteiros, derrubou o suporte de uma linha de trem elevado, arrastou carroças puxadas por cavalos e invadiu o quartel dos bombeiros local, esmagando parte da estrutura contra a parede. O resultado: 21 pessoas morreram, a maioria afogada ou sufocada pelo líquido espesso, e mais de 150 ficaram feridas. Entre as vítimas havia trabalhadores, moradores locais e até crianças que brincavam nas proximidades. Por causa da viscosidade do melaço,
o resgate foi extremamente difícil. Equipes de emergência chegaram rapidamente ao local, mas encontraram uma situação completamente diferente de qualquer outro desastre. Socorristas afundavam até a cintura tentando se mover pelas ruas, e muitas vítimas ficaram presas, incapazes de se libertar daquela massa grudenta. Cavalos, veículos e até equipamentos de resgate ficaram presos no líquido escuro que cobria as ruas. A limpeza da região levou semanas, e o cheiro doce de melaço, segundo relatos de antigos moradores da área, permaneceu no ar por décadas. Mas por que o melaço se comportou de um jeito tão devastador? Intuitivamente, você pensaria que um líquido tão viscoso se espalharia devagar, quase como uma cauda lenta. Só que a física por trás desse desastre é bem mais complexa, e só foi totalmente compreendida em 2016, quase 100 anos depois, por um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard. Eles descobriram que a viscosidade do melaço, que normalmente o deixa lento e pesado, foi exatamente o que tornou o desastre tão letal, só que de um jeito contraintuitivo. No momento da ruptura, o melaço se comportou como um fluido de alta energia, se espalhando rapidamente como qualquer líquido faria sob enorme pressão. Só depois, à medida que perdia velocidade e esfriava após contato com o ar gelado do dia, é que ele começava a engrossar e ficar cada vez mais viscoso. Ou seja, as vítimas não foram apenas atingidas pela força inicial da onda. Muitas sobreviveram ao impacto, mas ficaram presas na massa cada vez mais grossa e fria, incapazes de se mover, e acabaram sufocando ou em hipotermia antes que o resgate chegasse. Boston vinha de um inverno de temperaturas extremas. Dias antes, a cidade havia registrado quase menos 17 graus Celsius. Mas, naquele dia específico, a temperatura subiu rapidamente para perto de 4 graus Celsius, uma mudança brusca de mais de 20 graus em pouco tempo. Essa mudança brusca de temperatura é apontada como um gatilho físico para o rompimento do tanque. O melaço havia sido armazenado ainda quente, recém-chegado de refinarias no Caribe, e o resfriamento rápido dos dias anteriores, seguido pelo aquecimento súbito, pode ter gerado fermentação interna e liberação de gases, aumentando a pressão dentro do tanque já fragilizado. É basicamente a mesma lógica de uma lata de refrigerante agitada e mal fechada, só que em escala industrial, com toneladas de líquido. Depois do desastre, a United States Industrial Alcohol, empresa controladora da Purity Distilling Company, tentou, como muitas empresas fariam, jogar a culpa para outro lugar. A defesa da companhia chegou a alegar publicamente que o tanque havia sido sabotado por anarquistas, que colocaram uma bomba na estrutura, uma teoria conveniente, considerando o clima político tenso pós-Primeira Guerra Mundial, mas nunca comprovada por nenhuma evidência. O caso na justiça reuniu mais de 100 processos movidos por vítimas e familiares. O julgamento se arrastou por quase 6 anos, com direito a mais de 40.000 páginas de depoimentos. Em 1925, a empresa foi finalmente considerada responsável pelo desastre, condenada a pagar indenizações, hoje equivalente a vários milhões de dólares em valores atualizados. Mas o impacto foi além do dinheiro. O caso da inundação de melaço se tornou um marco na história da engenharia civil nos Estados Unidos. A partir dele, cidades e estados passaram a exigir que projetos estruturais de grande porte fossem obrigatoriamente assinados e supervisionados por engenheiros licenciados, além de submetidos a testes de segurança rigorosos antes de entrarem em operação. O local onde ficava o tanque hoje é ocupado por um parque público, o Langone Park, e há uma pequena placa histórica que conta para quem passa por ali sem imaginar o que aconteceu naquele exato pedaço de terra. A tragédia de Boston mostrou uma lição que permanece atual até hoje. Pequenas falhas ignoradas podem se transformar em grandes desastres quando envolvem estruturas de grande escala. Então, como o dito popular, é sempre melhor prevenir do que remediar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal O Mestre dos Gatos para mais curiosidades incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima. Miau!